iniciando mais um episódio do Quimera Cast. Estou aqui com uma convidada que eu não vou conseguir apresentá-la porque ela é uma mulher multifacetada, vamos dizer assim. Malu é do agro, Malu é pop, Malu é da CDL, Malu é da saúde, ela é mãe, ela é esposa. E é uma amiga incrível. Eu tive a oportunidade de conviver com ela nos últimos anos, mas eu quero receber muito bem aqui você no nosso episódio. Malu, muito obrigada por ter vindo, mas quero também que você se apresente para que todo mundo conheça essa mulher multifacetada que você é e tão incrível também. Ô, Marcela, eu que agradeço estar aqui nessa bancada, quando já passou tanta gente maravilhosa, tantos empreendedores, né? E eu vou me dizer que eu sou inquieta, assim, desde pequena. Comecei minha carreira como advogada, né, com a visão de políticas públicas, com a visão de ajudar ao desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso estado. E aí comecei a fazer projetos de lei, né, fazer projetos de desenvolvimento de fato econômico, inovação, simplificação, de redução da burocracia, para ver se destravava. E a gente, enquanto uma potência que somos o Rio Grande do Norte, não se comportava como o Acre, que está lá do outro lado do mundo. Então, o Rio Grande do Norte precisava acender essa chama de que, poxa, a gente pode fazer mais pelo nosso empresariado, pela nossa economia, pela nossa geração de emprego. E aí eu comecei a trabalhar políticas públicas nesse sentido, né, como advogada. E aí foi dentro dessa perspectiva de políticas públicas que eu entrei na CDL também. Poxa, é importante não só estar ali no papel, fazendo projeto de lei, dizendo como vai ser as coisas, como vão ser as coisas, mas é importante sentir a dor do empresário e compreender os desafios reais desse crescimento, dessa jornada empresarial. E nada como estar dentro de uma associação genuinamente voluntariada, formada de empresário para colaborar nessa construção desse ambiente, né? E aí eu saí de um lado técnico. Isso aí só foi em que ano? Só pra gente ter um recorte. assim, 2014. 2014. Tem um chãozinho, né? Mas continue. Tem um chãozinho, né? Então eu me formei em 2010, em 2014 eu entrei na CDL, só para ter um recorte assim de tempo. Uhum. E lá estou voluntariamente, né? Fui diretora de CDL Jovem, me formei, não era nem casada, nem tinha filho, Marcelina, nada. Né? Eu me criei lá dentro desse espírito colaborativo, desse espírito associativo. Desenvolvi muitos projetos lá dentro, né? Eu fui presidente CDL, onde a responsável por transformar a primeira CDL jovem autossuficiente e com maior volume de associados de todo o Brasil, né? Isso foi um marco muito grande. Eu tive muitas experiências, projetos exitosos na frente da CDL Jovem. E aí, em 2019, quando o José Lucena assumiu a CDL Natal, ele me convidou para ser a vice-presidente dele. E lá a gente fez muitos projetos, como Parlamento Empreendedor. A gente criou um braço que hoje chama CDL Mulher, mas é Rede Mulher de Valor originalmente. A gente criou agora um braço de educação, porque a gente tem o pior IDEB, né, do país, e a gente não consegue desenvolver uma nação empreendedora sem saber somar, dividir, multiplicar. Uhum. E aí a gente quis também entrar dentro das escolas para levar uma perspectiva também mais liberal para essa educação. E criamos recentemente o Braço da Saúde, que é também, depois da pandemia, era visto como um detentor de despesas, assim, era visto como, não como setor produtivo, mas hoje, quando a gente vai olhar em números de quinais, em números de CNPJs abertos aqui dentro do nosso estado, a gente supera turismo. Então, nós não somos só a Cidade do Sol, mas também somos uma potência de ser uma cidade da saúde. E aí a gente está apostando nessa área, né, da CDL Saúde. Vamos, inclusive, dia 16 fazer um almoço com parceria com o Banco do Nordeste, para linhas específicas para essa área do setor da saúde, para alavancar, né, economicamente esse setor. Vamos falar sobre a reforma tributária em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e vamos trazer o Sebrae com um novo produto chamado Acelera Saúde. Então, o que eu faço de melhor é juntar gente, é conectar pessoas, ideias, projetos e fazer as coisas andarem. Eu acho que isso foi uma habilidade que eu desenvolvi ao longo dessa jornada. Advogada, CDL, e aí a minha nova skin, né, empreendedora de uma health tech, aprendendo assim depois dessa visão toda quanto ao ecossistema, enquanto políticas públicas, comecei a fazer legislação de inovação e vi que tinha muito recurso na mesa, que tinha muita oportunidade e que tinham muitos desafios que tradicionalmente não iam conseguir ser resolvidos. E aí eu disse, precisa de inovação, precisa de tecnologia para destravar algumas áreas, e a saúde era essa área.
E aí eu criei a Fusion Clinic, que é uma health tech, onde a gente conecta espaços de saúde ociosos com profissionais. E por trás disso existe toda uma inteligência de mercado para fazer imóveis alavancarem a sua operação dentro da área da saúde, como também a carreira do profissional. Então, assim, são muitas vertentes, como você falou. É difícil me colocar em apenas uma delas. É como se eu me inspirasse, bebesse da fonte de atividades diversas, e isso terminasse me gerando um repertório maior para entender que no final do dia não é só entender do seu negócio, é entender de gente, é entender de ecossistema, é entender de economia. E eu acho que beber de fontes diversas nos dá esse privilégio de compreender esse contexto. E tem mais coisas que vocês vão descobrindo, Ai, meu porque Deus. ela resumiu aqui, mas ainda tem mais coisa. Malu é uma caixinha de surpresa, mas sempre boas surpresas. E eu já aproveito para dizer como é que eu conheci essa grande mulher. Eu estava lá em Mossoró com um grande amigo meu, Paulo, que Eita, é foi gerente verdade. do Sebrae. E ele sempre me apresentou muitas boas oportunidades, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui para a NRF foi muito motivada por ele. E numa dessas conversas, né, que era sobre a vida, até futilidade, ele disse: Marcelinha, você tem que conhecer uma mulher que ela é massa. A bicha é desenrolada, a bicha conecta pessoas, ela faz isso, faz aquilo. Né? Eu digo: quem é essa super mulher? Ele disse: é Malu. Inclusive, ela vem aqui um dia desse e tal. Enfim, alguma vez que eu tava lá, conversando com ele lá no Sebrae de Mossoró, ele nos apresentou, era até aniversário dele, então deve ser em novembro, né, algo assim, e a gente se conheceu lá. E desde então, parece assim, que a gente é amiga desde sempre, né? Porque Malu, ela tem essa capacidade de aproximar realmente pessoas e numa simplicidade, numa genuidade também, genuinidade, eu acho que é essa palavra, que é bonito de ver, né? Legal. E esse sorriso no rosto é lindo, a filha dela também tem esse mesmo sorriso no rosto. E quero saber também dela como que ela me conheceu, né? Porque isso aí foi a minha percepção. E ela perguntou como é que a gente se conheceu mesmo. Eu digo: eu lhe conheci de um jeito, não sei como é que você me conheceu. Ela: quem foi? Foi Bruno Félix que apresentou a gente? Eu digo: foi não. É Mas ele verdade. aproximou a É gente. verdade, essa história, é verdade, essa história de Paulinho. Um beijo, Paulinho, você tá aqui nos assistindo, você é muito querido, fez esse casamento aqui dessa amizade. Mas o que me marcou, assim, foi de falar que existia uma pessoa no mercado, no nosso mercado, que conseguiria transformar em palavras o que a gente estava de forma míope enxergando sobre mercado. Então, assim, a gente analisava KPIs, falava sobre marketing, falava sobre finanças, e começou a falar muito sobre experiência do cliente, mas numa ótica de estratégia de marketing, né? A gente nunca olhou para uma estratégia de ambiente feito para captar esse cliente, para trazer sensações para esse cliente, para trazer, né, conexão com esse cliente. Então, eu ouvi falar de Marcela muito nesse contexto. Mas o ouvir falar, para ouvir falar dela, para ouvir ela falar, gente, tem uma distância gigantesca. Porque você imagina uma coisa ok. Mas quando você escuta ela falar, ela reporta a gente para um novo ambiente enquanto empresa, né, muito peculiar e que realmente eu não estava atenta a esse olhar. E eu acho que ela traz nas palestras dela uma provocação para que a gente comece a sonhar com esse ambiente, que não é só um ambiente bonito, onde o empresário pode ir lá tirar foto e se sentir orgulhoso dizendo que isso aqui é meu. É muito mais que isso, né? Eu acho que ela traz essa provocação para que a gente utilize a nossa estrutura, e eu tenho pensado sempre muito na Fusion em estrutura, como a gente pode usar melhor o nosso mobilizado, né? E eu acho que ela traz esse olhar, né, de muita sensibilidade com não só com quem trabalha dentro desse ambiente, mas principalmente como a gente gera fluxo, pertencimento e identidade com esse ambiente. Menina, ela deu uma aula agora, viu? Ah, Malu, que legal. Eu não sabia, não, que tinha sido esse primeiro, enfim, contato, E né? aí a gente foi depois para Nova York juntas, né? E que Sim. foi ótimo. Recebi a curadoria, né, lá dela, junto da equipe do Sebrae também nesse primeiro momento. E realmente, entre a NRF e as visitas técnicas, eu acho que eu ficaria com as visitas técnicas. E por quê? Agora conte o porquê, né? O que é que você acha que agrega valor? O que é que amplia o horizonte, assim, do olhar? Eu acho que no dia a dia, a gente, enquanto empresário, a gente levanta muitas hipóteses, né? Do que pode ou não dar certo. E
é totalmente diferente quando a gente vê aquelas hipóteses sendo executadas por outras empresas. Porque aí deixa de ser hipótese, né? Validado. Enquanto a gente está lá num evento de conteúdo, a gente está ali absorvendo hipóteses, teses, ideias, né? Mas quando a gente vê isso na prática e as visitas técnicas, elas servem para fazer essa confirmação das nossas teses. E isso aí, olha só, eu me lembro demais que você falou uma vez pra mim da importância da visita técnica na sua vida, inclusive Foi. para essa sua nova empresa, para verdade, essa startup, foi né, na verdade. época. E ela saiu muito louca de uma visita lá. Foi Ela disse: verdade. Meu Deus do céu, cheia de anotação, cheia de ideia. E verdade. quando ela chegou, eu acho que a grande diferença também de empresários que têm sucesso ou não, né? Aquela galera que tira do papel, então tira da cachola e executa. E Malu é uma executora muito boa, realmente. Então, conta como foi esse passo, e sair de uma loja e transformar isso em algo transformador no seu negócio, Malu. Imagine que navegar no mundo da inovação é um mundo completamente novo, porque você não tem para onde olhar, né, atrás. Você não tem um retrovisor. Todo mundo está construindo tudo agora. Então, quando eu resolvi criar a Fusion, eu não tinha referências na minha área da saúde para olhar. Então, eu olhei para o mercado imobiliário, para o mercado de hotelaria, eu olhei para o mercado financeiro, eu olhei para diversos outros mercados para tentar pegar alguma experiência e aplicar a realidade da saúde. Então, quando eu tinha uma tese, que a gente trabalha sobre teses na inovação, eu tinha uma tese de que eu precisava garantir o mesmo padrão de experiência dentro das unidades Fusion, porque senão os clientes não iam aderir. Imagine você chegar numa experiência Fusion e ter aquele padrão de ambiente como você vai numa loja Copenhague, por exemplo. E aí eu não conseguiria se abrir para todas as clínicas, ou grande parte das clínicas que tivessem critérios mínimos. Eu tinha que ter um perfil Cacau Show, um perfil Garoto, um perfil lá, sei lá, Nestlé. Eu ia ter que ter vários perfis de chocolates, né? E aí vários perfis de espaços. E aí eu disse, não, isso não vai dar certo, porque eu não vou conseguir garantir o mesmo padrão Fusion. E aí eu contratei uma mentoria na época e o mentor disse assim, mas não é você que tem que escolher, é o cliente. E aí eu falei, você não entende nada. Você não entende nada porque eu preciso ter a garantia do padrão de qualidade. Se não, imagina um cliente chegar numa clínica e ter uma experiência de ter 20 pessoas na sua frente esperando numa fila, ele ir para um totem, ele não sabe nem onde é o totem, a sinalização é ruim, a entrada é ruim, a iluminação parece que está no hospital. Então, vai ter uma experiência ruim. Ele, ok, mas não é você que tem que escolher. E ele batia sempre nessa tecla, né? Até que eu cheguei na loja da Apple, lá em Nova York, na Quinta Avenida, que é um cubo de vidro, né, lá na avenida mais chique, vamos dizer assim, de Nova York. E aí, nesse cubo de vidro, a gente desce num elevador espelhado, cilíndrico também, ou então numa escada em espiral. E lá embaixo é um ambiente bem clean, biofílico, com pouca fricção, né? Quem é do mercado entende o que eu quero dizer com fricção, é que a jornada do cliente quase não tem barreira, é fluida. Costumo dizer que do nada a gente sai com o iPhone de lá. Exatamente. Assim, no mesmo lugar. A gente testa, a gente é atendido, a gente paga e a gente recebe. Quando chega lá e você tem uma mesa de madeira com todos os equipamentos, vem uma pessoa te atender, você simplesmente escolhe, ele aqui com o telefone na mão, pergunta qual é a cor, explica o modelo, vai lá, você paga no mesmo aparelhinho, e aí você pega onde? Não, ele traz a sacolinha pra você, então você não sai nem do canto. Eu acostumado em algumas lojas que a gente paga num canto, pega nota fiscal no outro, vai buscar a mercadoria no outro, faz um circuito dentro da loja. Eu digo, tá vendo? É isso aqui, aquele mentor não entendia. É essa zero fricção, é essa qualidade no atendimento que eu quero. Pois bem, saí da época convicta da minha tese, né? Que tinha que ser esses espaços padronizados, meio que uma coisa franqueada. E aí, quando eu viro a esquina, cruzo numa loja chamada Best Buy. E adivinha, o que é que vendia na Best Buy? iPhone. Apple. Ando mais uns quarteirões e uma loja da Amazon. O que é que vendia lá? Apple. Eu disse, eita, pílula. Cigarreira da esquina em Nova York, o que é que vendia? Apple. Eu disse, tá vendo? Errei, minha tese caiu por água abaixo. A Apple não tem essa besteira, vende em toda cigarreira, em toda esquina. E eu com esse preciosismo de manter essa experiência. O que é que ela quis me dizer com isso? Que quem decide mesmo é o cliente. Se o cliente se sente mais confortável comprando uma cigarreira do que naquela loja imponente na Quinta Avenida,
ótimo. O importante é que está vendendo. É que eu esteja lá acessível para ele, do jeito que o cliente deseja, não é do jeito que eu quero. Acho que muitas vezes a gente, empresário, cria aquele conceito, cria aquela ideia, é rígido com isso. Não, só vai dar certo se for desse jeito. E na verdade não é do nosso jeito. É do jeito do cliente. E quando a gente faz essa mudança de percepção, né? E aí essa missão foi importantíssima para mim, porque eu ia cometer um erro grave. Eu ia fazer um negócio para mim, do jeito que eu achava que era interessante, e não do jeito que o cliente necessitava. Isso é muito legal, né? Da gente escutar o cliente, da gente estar atento, obviamente. Esse olhar de mercado é importantíssimo. Estudo de viabilidade, enfim, toda essa segurança a gente precisa. Mas o que manda no negócio é a vontade do seu cliente, né? Hoje, antigamente, a gente ainda conseguia conduzir muito através da Revolução Industrial e tal, era tudo muito, muito padronizado. E a gente chegava e dizia o que o pessoal ia consumir. Hoje não, né? Eles ditam o que vai ser consumido, em certa forma. Então, massa que o Malu teve esse insight. Então, vai dizer que não valeu a pena? Não, Essa sempre, missão. sempre. Se for uma missão assim, só de visita técnica, tá aqui quem vai, assim, eu adoro. Claro que os conteúdos, e você tá ali na frente de vários CEOs, né, onde você é fã da marca ali, conta muito. Acho que Conta. palestras, principalmente na minha área, assim, eu adoro palestras sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre sustentabilidade. Eu acho que são as que mais me conectam, assim. E pelo meu repertório mesmo, pela minha história de atuação. Mas é muito rico esse momento de partilha, esse momento de captação de novas informações. Dá uma sensação que você está no futuro. Para quem é ansioso, vai tá super tranquila, porque você vai estar no futuro já. E é legal. E sabendo desse perfil de Malu, de que, né, ela gosta disso, se for visita técnica, vamos embora. Recentemente, eu fui contratada pelo Sebrae Mato Grosso para conduzir uma missão para Singapura. Na NRF APEC, que eu já acompanho, estamos no terceiro ano, né? Terceiro ano de evento, terceiro ano que eu estou lá. E aí houve essa contratação, formamos o grupo, e muito próximo ao dia do embarque, houve uma desistência no grupo e surgiu uma oportunidade, né? Só Me uma aconteceu. semana antes. Pois alguma coisa, acho que foi uma semana mesmo. E aí, será que tem alguém para indicar? Eu digo, rapaz, eu tenho. Deixa eu dar uma ligadinha aqui para uma amiga minha. Liguei, Malu, seguinte, a oportunidade disso, aquilo, outro, agora sim. Conte muito tempo não, porque é daqui a uma semana. Ela disse, Marcelinha, me dê meia hora que eu lhe dou o retorno. Pois ela me ligou com o positivo e lá fomos nós para Singapura. Agora, claro, ela é impulsiva, mas ela não é responsável, porque esse desejo, Malu, começou lá atrás. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Singapura, ela colou assim, toda hora perguntando como é que tinha sido. Quando voltou, participou das palestras também pós-NRF e IPEC, e ela disse, Marcelinha, próximo ano eu vou. Aí no outro ano não conseguiu, mas esse ano deu certo. E como foi pra você essa novidade do nada, Singapura? E também comenta um pouquinho como é que foi a missão pra você. Eu acho que foi um sonho, assim, eu, de fato, não sou uma pessoa impulsiva, não sou mesmo, mas também não sou de perder oportunidades. E aí eu acho que o diferencial tá aí, né? Há 2 anos atrás, a gente já sentia que a economia estava reposicionando. E estava reposicionando para a Ásia. E esse modelo do Ocidente, ele tá vencendo. Tá vencendo no sentido de ficar vencido mesmo, de perder a validade. E aí a gente começa a ver uma outra lógica que tá funcionando de uma forma mais sem fazer tanto marketing, uma forma mais silenciosa, mas uma forma mais sustentável, uma forma mais inclusiva de fazer negócios. E aí eu digo, eu também preciso reposicionar e beber dessa fonte, né? Então eu vim me preparando para esse momento. Há 2 anos atrás era um momento que eu estava muito dentro da minha operação, porque estava nascendo esse bebê Fusion, né? E eu não conseguiria sair, mas foi uma oportunidade e um momento que dava para fazer isso. Eu tinha acabado de chegar da Europa, visto assim, fazia 15 dias que eu tinha chegado da Itália e mergulhado num ambiente completamente tradicional, completamente histórico e que também foi super importante para relativizar alguns pontos sobre essa economia, né? Que a gente vive assim, correndo atrás do rabo, correndo atrás de tudo para fazer mais rápido, mais eficiente, à frente do concorrente e calma. Né? Eu acho que o que me trouxe de insight, até vou voltar aqui um pouquinho para a Itália, foi que em algumas visitas, assim, lá a gente visita muito museu, muita igreja.
quem já teve a oportunidade de ir sabe. E uma coisa que me chamou a atenção, Marcela, foi que se dizia assim: essa igreja passou 600 anos para ser finalizada, para ser concluída a sua obra. Essa obra de Michelangelo passou 25 anos para ser finalizada. E aí eu digo a gente querendo dar certo do dia para a noite hoje, né? Passando a sensação de que as carreiras relâmpagos, né, que aparecem do dia para a noite, que esse patrimônio todo do dia para a noite é simples, é fácil. E não é. Se você realmente, de fato, quer deixar um legado, quer construir algo sólido, quer ser referenciado como um Michelangelo da vida, por exemplo, na construção da obra de Davi, ou uma igreja monumental que fica aí, né, uma construção aí para milênios aí, o tempo é importante para esse amadurecimento, para essa construção. E eu voltei muito reflexiva sobre essa questão do tempo. E indo para Singapura, a gente já faz algumas confirmações de que o tempo é importante, né? Não é ontem. Foram 60 anos construindo praticamente Singapura, aí 40, 60 anos. É um país muito jovem e Muito. que o que mais me chamou a atenção foi que ele não era nada antes dessa data. Ele era um pântano onde tinha cassinos, prostíbulos e talvez piratas, né? Pessoas que vão lá explorar e trabalhar e ir embora. Não tinha produção de absolutamente nada, um solo pobre, não tinha nem água potável. E aí o que me inquietou foi que, como é que esse lugar, sem nenhuma vocação, nem para turismo, nem para agro, nem econômica, conseguiu se transformar na quarta potência, né? Então, alguma coisa de muito especial esse lugar fez e a gente foi lá descobrir, né, Marcelo? Fomos sim. E eu voltei querendo mudar o mundo. Ela é dessas. Nossa, eu disse, não é possível. Não é possível, porque a gente tem tudo. A gente tem solos férteis, a gente tem água para abastecer o estado inteiro, né? A gente tem energia renovável para abastecer o país todo. A gente tem recursos humanos. E o que é que falta nesse estado para que a gente consiga crescer, né? Porque Singapura tem 50 quilômetros de perímetro. Então é pequeno. É nosso estado, é menor do que nosso estado aqui. É menor, do tamanho da cidade de Campinas, é pequenininha, gente. É muito pequeno. Então, precisa que tenham planos sérios de crescimento. Envolvimento não só político, mas envolvimento do setor produtivo, envolvimento da sociedade civil. E eu acho que eu tenho essa habilidade, eu trago meio que para mim, que nem é, mas eu gostaria, né, de ser precursora disso também, né? Então, quando eu cheguei muito inquieta, digo, o que a gente vai fazer para transformar essa cidade? Porque é possível. Acho que o que reacendeu em mim nesse primeiro momento de Singapura foi: é possível a gente se transformar numa próxima Singapura, né? E como é que a gente faz isso? Aí vamos desenhar um plano, né? Porque lá eles fizeram um plano de 50 anos. Então, como é que a gente quer Singapura em 50 anos? E foi feito isso através da participação coletiva. E eu queria replicar esse modelo aqui em Natal. Primeira coisa, tentei marcar uma reunião com o prefeito, com o secretário, com não sei o quê. Voltei muito inquieta, mas conciliar essas agendas é um desafio, né? E principalmente para quem não conhece. Parece que a pessoa fica meio que chovendo numa olhada. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Vamos fazer isso juntos. Não era assim, faça. Tipo assim, dar a receita. Vamos fazer isso juntos, que eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que essa visão de Singapura, na primeira coisa, foi isso, assim, né? A gente tem uma baixa estima natural. Natural pra quem, né? Natural pra grande maioria. Pra mim não é, gente. A gente tem muito potencial. Mas Muita existe, abundância, né, tem muita Lu, abundância, mas existe essa baixa estima, assim, nos outros cantos dá certo, mas aqui não dá. Mas não dá por quê? Né? Não dá por quê? Quem é que vai fazer? Quem tá jogando contra a gente aqui? Parece que somos nós mesmo, estamos jogando contra, mas vamos mudar de time? Vamos jogar a favor aí desse campeonato? E aí, acho que o que Singapura me provocou muito foi essa inquietude de fazer as coisas dar certo e ver, aí aquilo que eu falei, né? Transformar as teses. Eu tenho uma teoria de que não dá certo por isso, ou que dá certo se fizer isso. Singapura mostrou que essa tese de fazer junto, de pensar a longo prazo, e aí vem a questão do tempo também, é importante e é o que dá certo, né? Eu acho que esse pensar a longo prazo, mas principalmente o foco sendo coletivo e não no meu umbigo,
não no meu egoísmo aqui, né? E eu tô falando meu porque, enfim, eu acho que é nato da gente, né? Esse egoísmo mesmo. Mas esse pensamento no coletivo, para mim, é o que mais encanta toda vez que eu vou para a Ásia, principalmente para Singapura ou para a China, como foi o caso que eu fui ano passado também. E você, em alguns momentos, me comentou isso aí também comigo, né? Poxa, como é bonito pensar no coletivo, e você tem muito isso, através do associativismo, através de várias ações políticas públicas também que você está ali por trás. Então, que bom que você teve essa oportunidade de beber dessa fonte, como você falou, né? E eu espero realmente que isso aí vá para frente. Conte comigo também, a gente já trocou uma ideia sobre alguns pontos ali que a gente pode realmente costurar disso. Não é algo impossível, não é. A gente vê um modelo que funciona, obviamente, com todas as reservas culturais, econômicas e desafios que lá e cá, né? Mas, claro, é possível sim. E aí, fazendo essa provocação em termos de negócio, o que eu aprendi na Fusion de fazer negócios voltados para os clientes. Quem são os clientes do Estado, né? São as pessoas que moram nesse Estado, são cidadãos aí. Então, eu acho que o que a gente aprende na Ásia também é que é tudo feito para quem mora lá, para quem vive lá. Né? Tudo pensado, ó, se não for bom para o coletivo, esqueça, isso sai da pauta. Tanto que os prédios lá são concessões, então, Marcela pode falar isso com mais propriedade, que conhece melhor que eu. Mas se aquele monumento, ou aquela praça, ou aquele edifício não está mais servindo para a sociedade, ele é desativado e feito alguma coisa que sirva para a sociedade. Então, eu acho que saber quem é o nosso cliente é importantíssimo para entender que estratégia a gente vai fazer para melhorar a vida dele. E aí, enquanto negócio, a gente ganha dinheiro com isso, enquanto governo, ele ganha voto com isso. Então, eu acho que tudo tem a sua moeda, se a gente souber jogar o jogo certo. Exatamente. Só um recorte sobre esse ponto aí que você falou. Lá é muito escasso de terra, né? Diferente da gente, que ainda tem muita abundância por aqui. Tudo. A gente tem tudo, é verdade. Lá é muito escasso, então, assim, se algum equipamento público não está mais servindo àquela sociedade, sim, ele vai ser desmontado para dar local a outro uso, né? Mas isso é de forma muito planejada. E a gente, às vezes, eu pensei, né? Eu digo, poxa, mas vai destruir algo como a gente pensa, sei lá, na Capela Sistina, alguma coisa. Gente, não tem esse tempo. O país, né, tem 50 anos aí que vingou, né? Vamos dizer assim. Então, não tem nada com aquele super valor histórico como a gente pensa nisso. Mas, claro, se a gente não preservar agora, também no futuro não há de ter nada. Mas é o uso muito racional do pouco que eles têm, mas sempre voltado para a coletividade. Então, é isso. Quem é o nosso cliente é o cidadão, né? Lá, quem está ali. Mas quem está por trás daquilo é alguém que pensa melhor no coletivo. Até a parte política de lá, tá, é o quê? É democracia e tal. Enfim, o que interessa é que o mesmo partido é eleito desde 1960. Quando a gente pergunta por quê, eles dizem, por que mudar o que está funcionando muito bem para todos? Então, acho que é essa a grande sacada, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa vertente, né? Vamos voltar para nossa missão maravilhosa. E Malu foi uma componente que colocou para quebrar lá, trouxe animação, integrou o grupo com essa alegria dela, com essa habilidade também com pessoas. Então, Malu, fala um pouco do nosso grupo, fala como foi essa integração, fala sobre a missão mesmo para você. Eu cheguei, tem gente que tem muito medo, que, não conheço ninguém, né? Não é minha turma, dananã. E quando a Marcela disse assim, bora, eu disse, bora, né? Eu só conhecia ela, não sabia nem que danado ia estar nessa missão, né? E eu sabia que eu queria beber dessa fonte da Ásia. E eu acho que é legal a gente, de repente, se lançar nesse desconhecido mesmo, né? Tá aberta para esse novo. E eu sou muito essa pessoa de gostar de beber de fontes, né, desconhecidas. Eu acho rico, eu acho que a gente ganha repertório. Durante muito tempo eu achei que trabalhar era a fonte do sucesso, né? Claro que trabalhar duro faz parte do processo de crescimento, mas existem outras formas, inclusive conhecendo histórias de outros empreendedores. Eu acho que esse grupo ele foi muito peculiar. Era um grupo de pessoas com idade um pouco maior do que a minha idade, ou seja, com mais experiência, mais repertório, de segmentos diversos. Tinha gente de material de construção, tinha gente de equipamentos de panificação, tinha empreendedores, né, consultores, tinha arquitetos, enfim, tinha uma diversidade em um grupo extremamente importante. Tinha gente da área de tecnologia. Então, a gente pôde fazer uma partilha muito genuína, mesmo que em gerações diferentes,
As expectativas estavam extremamente alinhadas. Todo mundo concordava que a Ásia ia ditar as próximas regras do jogo da economia. Todo mundo entendia que aquele momento ali era precioso para a transformação dos nossos negócios para os próximos anos. E beber daquela fonte era quase que vital para a manutenção dos negócios nas próximas gerações. Então, o grupo, ele estava alinhado nas suas expectativas e tinha uma energia, né? Ele tinha uma energia boa, uma energia integradora, uma energia de acolhimento, uma energia de time. E aí eu acho que esse é um superpoder de quem empreende, sabe? Eu acho que aprender a trabalhar em equipe. E a gente fez muito isso, né? Quando um perdia uma palestra, o outro passava o conteúdo. Quando um precisava de tal coisa, precisava que gravava, o outro ia lá e gravava para ele. E a gente se ajudava em determinados aspectos e cuidava e se preocupava enquanto grupo. E eu acho que esse foi um superpoder desse time que a gente levou para Singapura, né? E o que eu pude fazer parte. Eu acho que a gente tinha um senso de pertencimento, de cuidado, de zelo, mesmo nas diversidades de idade, de estado, de segmento. Eu acho que isso não faltou. É verdade. O grupo, olha, 100%. Saudade de Realmente, todos. todos, né? A gente vai criando um carinho tão especial. E é muito legal, porque todo mundo teve essa mesma ideia de se jogar mesmo. Poxa, a gente sai daqui dos nossos negócios, das nossas famílias, e a gente vai para o outro lado do mundo, que a gente, no mínimo, possa aprender muito, inclusive com as pessoas que estão indo para lá, né? Compartilhar desse tempo com a gente. Então, todos os momentos eu aproveitei para aprender. Desde o café da manhã, que toda vez, né, a gente sentava ali com a galera. As pessoas que a gente pôde contratar lá também, né? Quanto missão, o intérprete, a guia. Aprendemos muito com eles também, com cada pessoa que tínhamos contato. Então, assim, é rico de toda forma. Desde o café da manhã até o barzinho, depois do expediente normal, né? Então, eu sou muito grata por essa missão e pelas pessoas que vieram nessa missão. Porque eu sempre digo, a missão é tão boa quanto o público que faz essa missão. Então, não adiantaria de nada ter a melhor curadoria, ou então o melhor preparo, o melhor planejamento, enfim, não adiantaria se as pessoas não tivessem nessa vibe que Malu estava. E foi muito legal, gente, foi muito legal. Para todos vocês que estiveram lá com a gente, olha, vocês têm um cantinho guardado no nosso coração aqui, para sempre. Então, contem com a gente, com certeza. Mas vamos voltar agora para NRF, para o conteúdo da NRF, de fato. E eu quero saber de você, Malu. O que foi que você achou? Você já tinha ido a um NRF lá em Nova York e agora você foi para essa também lá na Ásia. Teve algum conteúdo em especial? O que foi que você mais trouxe? Assim, poxa, isso daqui tá pulsando, né? Para que eu traga para o meu negócio. Então, que eu pense diferente aqui no Brasil. Teve algo que lhe chamou a atenção? Alguma palestra? Teve sim. A gente teve um momento, uma manhã inteira praticamente com a Google, né? E eu já trabalho muito com IA, com inteligência artificial, mas eu sei que a gente ainda tem um gap muito grande de analfabetismo digital aqui no nosso estado, no nosso país, eu vou dizer assim, né? E a gente não está sabendo trabalhar com tecnologia ainda, né? E o que eles trouxeram foi uma mudança de paradigma gigantesco do que vai acontecer com essa nova ferramenta. Principalmente porque ele traz sempre uma preocupação com o contexto. Então, simplesmente, a gente está acostumado vamos botar um tráfego, vamos botar as palavras-chave. Gente, não vai ser mais assim. Você vai precisar conhecer tanto o seu cliente, vai precisar conhecer em que contexto está esse cliente. Não simplesmente quais são as palavras-chave que ele busca na internet quando ele quer o seu produto. Você tem que conhecer, por exemplo, quando ele busca lá, se você é uma loja de carro, você vai vender carro. Então, você coloca lá, carro, diesel ou gasolina ou híbrido, 4x4. Ele não vai mais procurar desse contexto. Ele vai procurar assim, por exemplo, sou mãe solo, tenho 2 filhos, tô com dificuldade de me locomover, tô chegando sempre atrasada no meu trabalho e meus filhos na escola. Qual a melhor alternativa para mim? E aí você tem que entender o contexto que essa sua possível cliente está buscando na internet. Ela não vai procurar carro, porque a IA ela vai indicar qual é a melhor alternativa para essa mãe solo que chega atrasada na escola e com os filhos. Se vai ser um Uber, por exemplo, se vai ser um táxi, se vai ser um transporte escolar, ou se vai ser ela comprar um veículo. Então, você precisa entender qual o contexto que esse seu cliente está precisando, está buscando, para que agora a inteligência artificial te indique.
Então, para mim, isso assim foi, caramba, vai mudar tudo. E eu preciso conhecer, para além do gênero, da idade, onde mora, quanto ganha. Isso aí é tipo obrigação. Mas qual o contexto em que aquele nossa persona está inserida e como é que ele busca isso na internet, como é que ele conversa com a inteligência artificial dele para que a gente consiga se apropriar desse contexto e realmente atender à dor e à necessidade desse cliente. Eu acho que para mim isso foi um divisor de águas que a NRF trouxe, pelo menos para o meu contexto empresarial, serviu muito. Né? Então, hoje, se eu já mudo, assim, por exemplo, no caso da Fusion, né? Eu não coloco mais lá nas minhas buscas sala para alugar. Então, eu penso assim, quem está procurando sala, acabei de me formar, consegui meu primeiro cliente, mas não tenho onde atender. O que eu devo fazer? Então, então a IA dele deve nos recomendar se a gente entender bem esse contexto desse cliente. Então, é isso. Eu acho que foi o meu maior aprendizado dentro de conteúdo, foi relacionado à inteligência artificial. Isso é legal porque é um conteúdo prático, né? Lá em Nova York esse ano, Malu, foi falado sobre agentes, né? O cara da Alphabet, enfim, da Google, trouxe isso daí pra gente. Agora a compra vai ser feita por agentes. Agentes integrados à sua inteligência artificial. Você não vai mais vender pra Malu, você vai vender pro agente da Malu. Foi trazido isso, mas eu não sabia muito bem para onde ir. E agora eu senti que nessa NRF APEC foi fechado, assim. Foi dito, para você ser encontrado pela IA, você tem que fazer isso, né? Foi dado meio que o beabá, que foi isso aí que Malu falou, né? Mas a gente também tá presente em algumas plataformas de recomendação, né? Poxa, o que outras pessoas estão falando da sua empresa, isso aí nunca esteve tão importante também, né? Foi falado do Reddit, algo que a gente não tá muito familiarizado aqui no Brasil, mas que lá é super utilizado e as inteligências artificiais utilizam esse tipo de rede para poder também recomendar. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender, né? Eu falo a gente porque eu também tô nessa buscando, né? De toda forma. E para mim, algo que ficou também, Malu, muito importante, marcado nessa vertente, foi sobre a fricção que a gente falava agora há pouco. Eu até gravei um vídeo no Instagram falando isso aí como um insight, assim, que eu digo, poxa, fez diferença isso daí para mim. Porque até então, em lojas, a gente quer a menor fricção possível no físico, né? A gente quer que o cliente e o produto, eles se encontrem e saiam de lá felizes, né? Vamos dizer assim, o mais rápido possível, se assim for o desejo dele. Se não, se for algo mais slow, né? Algo mais calmo, relax, ok, que ele fique lá também. Então, entender sobre o cliente, ok. Mas, quando a gente fala de uma jornada de compra de um agente de IA, é diferente. A gente precisa encher de recomendação, encher de conteúdo, de características do nosso produto ou então do nosso serviço, para que esse agente da Malu, a inteligência artificial dela, consiga encontrar minha empresa. Então, ao invés de pouca fricção, a gente quer colocar muito repertório, muita coisa ali, muito conteúdo, para que essa inteligência artificial veja, poxa, eu fiz ali uma rodada, né? Vi que tem site, vi que tem recomendação em tais plataformas, vi que produz conteúdo em blog e tal. Enfim, existe uma credibilidade digital dessa empresa, logo ela pode ser recomendada entendendo a necessidade desse cliente. Então, para mim, isso aí também ficou muito, muito forte. A gente não tem como, né? A gente vai e volta à inteligência artificial mesmo, mas por trás disso existe muita humanidade. A gente vê, claro, que cada vez mais isso é para atender melhor o humano. E teve outra coisa, que foi a última palestra da NRF, que foi sobre China. Sim. Eu compartilhei. A maioria não conseguiu estar nessa palestra, mas foi super rica. Eu salvei, assim, ela para compartilhar, porque também voltei muito inspirada, baseada nela. É que foi um professor de geografia, né, de economia, e que falou sobre o cuidado com a longevidade, né? E a importância do varejo nesse cuidado. Ele traz uma mudança de lugar do varejo nessa perspectiva onde as pessoas vão viver até mais tarde, né? Vão viver até 100, até 150 anos, daqui a alguns anos, e vão ter cada vez menos filhos. E imagina isso em termos de assistência governamental. Todos esses idosos vivendo às custas e aos cuidados do governo, porque precisa alguém para cuidar, né? Segura essa, que essa daqui é de ouro. Presta atenção agora. E aí, ele traz uma mudança de perspectiva no sentido de que ele disse que, em média, no Japão, 30 mil idosos por ano morrem em seus apartamentos sozinhos e só são descobertos dias depois, né, quando começa aquele mau cheiro. Isso é triste. Isso nenhuma nação planejou
até então. Mas a gente pode aprender com nações que já estão nessa estrada há mais tempo, como é o caso da China, que é uma nação milenar. A gente tem nem 1000 anos ainda. Enquanto o Brasil, nós somos um país jovem, mas a gente pode aprender para encurtar o caminho aqui. Então, ele diz que os idosos, né, vão precisar utilizar o varejo não só para um ponto de contato de venda. Então, todos os bairros precisam ter comércios essenciais e serviços essenciais em até 15 minutos da casa das pessoas. Então, eu preciso ter um posto de saúde, uma clínica, um hospital, eu preciso ter uma padaria, eu preciso ter um mercado com variedades de hortifruti, porque isso significa ter uma alimentação saudável, significa adoecer menos, com acesso a proteínas também. Eu preciso ter salão de beleza, eu preciso ter loja de vestuário, eu preciso ter tudo a 15 minutos da casa das pessoas. Ou seja, de uma forma acessível, onde a logística não é feita para veículos, a logística é feita para pessoas. Mas pensando nisso, Malu, como é que você falou em reposicionar o lugar do varejo nesse contexto? Pois bem, o varejo passa a não ser só um ponto de venda, mas um ponto de cuidado. Então, aquele idoso vai naquela quitanda todas as quartas-feiras comprar hortifruti, por exemplo. E a quitanda tem os dados daquele cliente e o controle de que toda quarta-feira ele vai lá comprar aquelas determinadas mercadorias. E passa uma quarta-feira e aquele idoso não vai naquele dia, naquela rotina. O que acontece? Eu só mando uma mensagem perguntando se eu quero que entregue na sua casa? Não. Eu disparo um alerta de cuidado para a assistência do governo, dispara um alerta de cuidado para o familiar cadastrado, e aí todo mundo começa a se responsabilizar sobre aquele idoso. E não só isso, mas também utilizar a inteligência artificial para monitorar como é que está o aspecto físico dele, se ele está asseado, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está corcundo, cabisbaixo, se ele está apresentando algum entortamento, algum entronchamento. Então, a gente consegue usar a tecnologia não só para fazer as relações comerciais mais ágeis e mais eficientes. A gente passa a usar a tecnologia e os pontos de contato do varejo como um ponto de cuidado com a nossa sociedade. E aí eu acho que a gente faz essa transição, né, do Ocidente para o Oriente, que um é extremamente mercadológico, pouco importa, o importante é que você compre, para um outro, eu sei quem você é, eu te conheço, você é importante para o nosso negócio e a gente vai passar essa transição aí juntos, né, de quando você era jovem até a sua senioridade aí. Então eu acho que lá eles usam como base filosófica o Confúcio. E o Confúcio, ele traz o fortalecimento da coletividade para proteger o indivíduo, diferente dos filósofos ocidentais que fortalecem o indivíduo em prol do coletivo. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade vem com tudo nos próximos anos, até porque eu acho que isso vai ser condição sine qua non para a sobrevivência da humanidade. Desse jeito, se gladiando, achando que todo mundo é seu concorrente e querendo que o outro perca 10 para você não ganhar 5. Esse tipo de ambiente hostil não é sustentável. Então, eu acho que a gente precisa rodar essa chave, estudar mais um pouco essas civilizações que já estão na nossa frente, tirar o que for de aprendizado, adaptar a nossa realidade e colocar isso em prática. Perfeito, Malu, perfeito. Isa, tantos insights, enquanto você vai falando, né, eu acho que várias conexõezinhas estão sendo feitas, né, escutando aqui atentamente, eu espero que vocês também tenham feito esses links, porque assim, do ponto de vista de urbanismo, eu já tive vários insights, né, a gente estuda urbanismo quando fazemos arquitetura, do ponto de vista mercadológico também, mas gente, principalmente da humanidade também, né, poxa, todo mundo tem alguém querido em casa que já tá ali um pouco mais velho, nós, se Deus quiser, vamos estar também nessa posição, e isso tudo que a gente fala no mercado ocidental, de ter atenção ao nosso cliente, de buscar dados, para quê? Para que tanto dado, né, é para esse tipo de coisa, para esse tipo de ação também, para que a gente sirva ao outro ser humano que tá ali. Então isso aí eu achei tão incrível quando eu ouvi, Malu, assim, porque fez tanto sentido, né? Nunca algo de mercado fez tanto sentido para servir a sociedade nessa vertente mesmo. E essa parte de longevidade, poxa, tem
tanta coisa pra gente descobrir ainda, tem tanto mercado aí, quem sabe 150 anos foi falado isso. Daqui a sei lá quantos anos vai ser normal as pessoas terem 150 anos. Será que a gente está preparado para isso, né? Com qualidade de vida, obviamente. Mas a preocupação, desde já, que cidades, estado, como é o caso de Singapura, já aplicam para ser uma blue zone, por exemplo, essa parte de moradia que a gente viu lá. Poxa, o filho que vai receber a concessão do seu apartamento, ele necessariamente tem que estar ali num raio muito próximo ao seu idoso, ao seu pai, à sua mãe. Porque facilita quando está voltando do trabalho de passar na casa dos pais. E, ao mesmo tempo, os pais também ajudam na criação dos filhos. Então, olha só que logística pensada. Isso daí não é pensado por cada indivíduo, é pensado do coletivo e, de certa forma, é imposto, sim, pra galera. Eu acho assim que tem muita gente falando da família, né? Muita gente falando da necessidade da família, do conservadorismo e desse patrimônio que é a família, mas pouca gente tem feito ações realmente contundentes para cuidar desse patrimônio que é a família, né? Tá, se eu digo que a minha família é importante, como é que eu demonstro isso? Né? Só dizendo na rede social que família é importante e tal? Não. É fazendo políticas públicas como essa que você acabou de citar, dizendo e demonstrando que se o filho compra próximo do pai, ele vai ter uma isenção de imposto porque é importante que eles estejam próximos. E sabe-se que o filho ainda vai construir o patrimônio, não tanto quanto o pai, vai construir esse patrimônio. Então, esse subsídio é importante para manter as famílias próximas, para manter as famílias unidas. Então, assim, não basta só falar desse contexto da família. Eu preciso criar políticas públicas, criar negócios que pensem e que cuidem das famílias. Isso aí a gente vai aprendendo muito, né? Com essas políticas de Singapura, realmente é inspirador. Mas, Malu, se a gente for ficar falando aqui tudo que a gente aprendeu, vamos passar aqui dias, com certeza. Mas, minha amiga, eu quero que você dê uma palavra final, que você traga um conselho, que você traga um arremate para quem quer que seja, do seu coraçãozinho aí pra galera. Não precisa ser de negócio, nem de família, enfim. O que seu coração quiser dizer aqui para o nosso público, você fique à vontade pra gente, pro nosso momento final. Eu acho que eu passei, assim, grande parte da minha vida. Grande parte mesmo, assim, nos últimos 15 anos. Criando coisas e executando projetos. Mas eu nunca tive como uma visão sistêmica como a que eu tenho hoje, né? A gente vive muitos problemas complexos enquanto sociedade, enquanto empresários, né? Muitos negócios fechando, muitos negócios endividados, muitos parceiros e colaboradores viciados em jogos, jovens, né, viciados, e a gente perdendo os nossos monumentos, às vezes, turísticos para naming rights de casas de aposta. Isso não pode mais nos calar, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto setor produtivo, precisa se irmanar no que a gente quer ou não quer para a nossa cidade, sair da passividade e começar a nos enxergarmos enquanto sistemas, porque só enquanto sistemas a gente vai ter força, vai ter voz e vai ter poder de mudança. Enquanto a gente não se enxergar enquanto sistema e se enxergar apenas como um indivíduo, um pontinho no meio desse turbilhão, de fato, a gente não vai sair do canto. Então, eu queria deixar de mensagem para você, aí, empreendedor, empresário que está nos assistindo, que se irmane conosco, né? O setor produtivo do nosso estado precisa de pessoas com coragem, de pessoas com visão, de pessoas genuinamente bem intencionadas e que queiram gerar transformação. Porque isso não vai acontecer do dia para a noite, nem vai cair do céu a solução dos nossos problemas. A gente vai precisar construir isso e a gente conta com você para isso. E precisamos iniciar. Agora. Arrasa, né? Minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua amizade, por tudo que você me ensina também. Eu admiro muito a mulher que você é, a mãe que você é, a empreendedora que você é, mas principalmente o ser humano que eu estou conhecendo a cada dia que você é. Então, obrigada. Obrigada pela sua generosidade. Obrigada. Um beijo.